Olá, família OS. Que bom mais uma vez estarmos aqui no nosso momento de reflexão. É uma alegria sempre trazermos uma obra espírita para realizarmos não só a leitura, mas a reflexão do livro. Lembrando que esse nosso momento de reflexão nós estaremos sempre transitando em torno das 5 obras básicas da doutrina espírita. Hoje nós separamos o livro A Gênese, de Allan Kardec, e nós vamos, devido ao momento ao qual nós estamos vivendo, hoje exatamente janeiro de 2021, já finalzinho de janeiro, nós estamos vivendo então esse período de Covid ainda, principalmente aqui na região norte do nosso país. Então nós separamos Os Tempos São Chegados, para que mais uma vez a gente possa refletir. Então, no capítulo 18 da obra Gênese de Allan Kardec, Os Tempos São Chegados, vamos no item 5, em que o professor Allan Kardec anotou assim: até aqui, a humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Lembrando que Kardec está escrevendo isso aqui no século XIX. Nós estamos no ano de 2020 e isso aqui está extremamente atual. Porque hoje chegou muito mais ainda, exatamente no que ele está falando aqui. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Qual é? Fazerem que reinem entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Porque nós só seremos plenamente felizes aqui na Terra quando nós tivermos caridade, fraternidade, solidariedade uns para com os outros. Enquanto nós, humanos terrícolas, realizarmos esse movimento egocêntrico de vaidade, de orgulho, a humanidade estará sempre periclitando. A humanidade estará sempre em situações dolorosas. Porque quando a gente fala em orgulho, em vaidade e egoísmo, a gente pode falar de um ser humano, mas a gente pode falar de uma sociedade, a gente pode falar até de uma nação. Uma agredindo ou menosprezando a outra nação. Então, para nós observarmos, quando a gente falar de caridade, fraternidade, solidariedade, vamos pensar de uma forma muito mais ampla. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas. Ele está falando que a gente não pode conseguir caridade, fraternidade e solidariedade. Então ele diz, não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, requisitos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, hoje seriam um entrave. Então, a forma que nós estamos tentando conduzir a parte moral de uma sociedade, falando ainda do século XIX, lembra que estávamos saindo de uma Inquisição, onde havia uma imposição muito grande da igreja e aquele movimento de atemorizar o adepto e não de conscientizar o adepto. Então ele diz, dessa forma é impossível. Por isso que ele diz, instituições antiquadas, requisitos de outra idade, boas para certa época, mas suficientes para um estado transitório. Mas que, havendo dado tudo o que comportava, hoje seria um entrave e iria até atrapalhar o processo de evolução. O homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite nele o egoísmo e o orgulho,
destruir, faz-se preciso destruir tudo que superexiste nele, o egoísmo e o orgulho. Então, trata-se aí de um trabalho íntimo, e quando você fala em trabalho íntimo, é eu trabalhando o meu íntimo. Uma vez eu fazendo esse meu movimento, eu no coletivo passo a ser um humano melhor. Entendemos, gente? Então ele diz, tal o período em que vão entrar de agora em diante. Lembra que nós estamos falando do século XIX. Então, quando a gente fala em transição, as pessoas estão achando que a transição começou agora. Não, a transição começou com a chegada do Espiritismo no planeta Terra. E aqui o nosso Kardec afirma, nós estamos no livro A Gênese. Tal período em que vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. Esta fase, que neste momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade adulta é o complemento da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita com antecedência, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. E nós agora que estamos vivendo uma pandemia mundial, fica muito mais claro ainda que os tempos são chegados. A mudança que está acontecendo no nosso universo, no nosso planeta, a nível de relacionamento, a nível de nós revermos verdadeiramente aquilo que é essencial para a nossa vida, o retorno quase que obrigatório para o lar. A sociedade como um todo interferindo de forma muito mais ostensiva na administração pública. E percebendo que nós fazemos parte de um coletivo. E que se um cai, a humanidade cai junto. Então, devemos pensar. Os tempos são chegados. Sejamos bem-vindos, porque nós estamos fazendo parte desse momento, desta aprovação coletiva. Um grande abraço dessa tia e até o nosso próximo momento de reflexão.